Com relação às terapias primais, a primeira pessoa que me falou que se submeteu a uma delas foi inclusive num ambiente cristão, com terapeutas cristãos, no final da década de 70, em São Paulo. E um irmão querido do Nordeste que me disse que fez e descobriu por que ele tinha algumas fobias. E que a principal descoberta tinha sido o fato de que foi revelado nesse processo de regressão primal, quando ele chegou no momento do nascimento, ele gritou tanto, com tanta dor, entrou num estado fetal de tanta compressão angustiosa para nascer, que ele descobriu que provavelmente dali viessem seus medos, fobias, seu sentimento de aperto, de sufocação, que ele não conseguia explicar. E chegou em casa e perguntou à mãe se no nascimento ele tinha tido algum problema. E aí a mãe disse que sim. Ele me contou isso, eu falei, interessante. Nunca na minha casa eu precisaria recorrer a uma terapia primal para descobrir qualquer coisa sobre o meu nascimento. Eu nasci numa família onde tudo era contado. Olha só, o cara tem que fazer uma viagem primal para descobrir uma coisa que meu pai e minha mãe não teriam como não me narrar. Eu sofri de coqueluche 6 meses, 7, 8 meses. Meus pais diziam, meus tios também, inclusive meu tio médico, o tio Carlos, que tinha sido a pior coqueluche que ele já tinha visto. Eu fiquei com um umbigo, meu umbigo ficou grande, brother. Desse tamanho para fora. Sei. Diziam que quando eu tivesse 10, 11 anos eles iriam operar. Sei. Papai falou, não, eu vou acabar com esse umbigo para fora, botou uma moeda grandona aqui, certo. Naquele tempo, esparadrapo. Eu fiquei muitos anos, eu jogava bola, subia em árvore, fazia tudo com aquilo amarrado ali, preso. E ainda botava às vezes uma outra coisa, uma bolotinha, uma bolinha de gude para empurrar mais para dentro ainda. Sim. Anos, nem sentia, nunca me senti mal, porque tinha um negócio aqui. Os amigos também não eram afrescalhados, sabiam o que era. Ninguém ficava, porque estavam brincando com um cara que estava ali para todas. Então não tinha biscoito molhado. Não tinha biscoito molhado. Não tinha nada disso. Não tinha essa então, olha, quando cheguei aos 10 anos que foram examinar, ele ainda era um pouquinho protuberante, mas já lá embaixo. E disseram, não precisa mais operar, nunca mais operei, fiz força a vida inteira com tudo, para tudo, nunca tive nada disso. Não precisei fazer nenhuma viagem primal. Porque imagina só, se você fica um nascimento apertado, pode traumatizar bastante. Agora, você nascer e 4 meses depois ficar com coqueluche 8 meses, roxo, que tinha que te bater, levava para andar de avião, para receber ar rarefeito, para respirar. Olha isso. Eu não conseguia. Mas eu não tive um único trauma fóbico. Porque eu nasci com meu pai contando a história, mamãe contando a história, vamos acabar com isso aqui. Tudo tratado como apenas biscoito no leite. E não como um drama. E tudo narrado. A meu ver, o pessoal precisa muito desses recursos porque falta narrativa. Falta relação com o pai, com mãe, falta saber de si, falta memória histórica. A maioria das pessoas não lembram nada das suas infâncias. Eu fico chocado. Eu tenho memórias de 2 anos e meio de idade. Tem gente que pensa que eu estou de brincadeira. Meus pais estiveram vivos até algum tempo atrás para mostrar que era verdade. Eles ficavam chocados quando eu contava coisas de 3 anos de idade. Mas como é que você ainda lembra disso? Eu não consigo esquecer, quanto mais para a infância, mais nítido. Adolescência, tudo muito nítido. Eu escrevi esse meu livro aqui, Confissões de um Pastor, sem consultar ninguém. Depois que estava pronto, eu mandei para os meus pais e alguns tios, para eles verem se eu tinha exagerado, supresso, acrescentado, podado alguma essência de alguma história da família inteira. Tem gente da família toda mencionada ali. Ninguém me pediu para mudar nada, nem as datas.
Então, está tudo dentro de mim. Isso é uma ajuda extraordinária. Você ter essa confissão toda guardada dentro de ti. E do ano que eu publiquei para cá, foi 97, tem as demais, que estão todas vivas dentro de mim. Ora, se a tua história está viva dentro de ti, e você não tem medo de encarar suas sombras, seus bichos, chamá-los pelo nome, ficar cara a cara com eles, e você tem nitidez de memória para lidar com cada coisa, você não precisa fazer regressão primal. Você faz regressão primal lúcida, que é o que eu faço todo dia. Tem sentimentos dentro de mim que eu fico perguntando de onde vieram. Eu faço a viagem pelo labirinto interior. Opa! Encontrei o centauro, o minotauro, quem é o bicho? Quando você acende a luz, aí ele fica pequeno. Fica do tamanho dele. Quando fica do tamanho dele, deixa de ser um problema. Agora, eu não iria, meu amigo, a Santa Mônica, eu não gastaria nada disso. O que você precisa, o recurso natural e simples é a confissão, é olhar para o coração, é conhecer-se a si mesmo, é não ter medo das memórias, anotá-las e ver aonde cada coisa que nos vem à mente incide sobre pensamentos, princípios, sentimentos, costumes, modos que a gente desenvolveu contra nós. E tratando delas à medida em que a gente vai encontrando, e confessando-as e deixando-as. É assim que se prossegue, porque honestamente, pode ser que alguns politicamente corretos, eu não sou nem um pouquinho, fiquem escandalizados comigo, mas eu não vi ninguém fazer a viagem primal e voltar realmente melhor do que antes de ter ido. Eu vi só gente voltar com históricos, aos quais eles atribuem suas fobias, seus traumas, seus medos, suas não soluções. Mas eu não vejo realmente as pessoas andarem no caminho simples da solução. O caminho simples da solução é um caminho de olhos abertos para dentro, olhos abertos para a viagem passada, para ver o passado da luz, olhos abertos para tomar decisões desse discernimento nesse dia chamado hoje e prosseguir com olhos bem abertos, com decisões firmadas para amanhã e para todos os demais dias, renovando dia a dia a minha mente, não me conformando comigo mesmo, nem com a minha história, nem com o meu passado, nem com os vícios herdados, nem com os vãos comportamentos que os nossos pais nos legaram, tenha sido pela criação, tenha sido por indução, tenha sido por transferência cultural subliminar, tenha sido como tenha sido a transferência, tenha vindo até no DNA. Se eu identificar, eu tenho poder para dizer não até as manifestações de comportamentos que supostamente tenham nascido de programas no meu DNA. Chega uma hora que o meu DNA tem que me obedecer nas questões de decisão na vida. Quem quer que chegue e diga que não há um mecanismo superior na mente humana para dizer não até as induções comportamentais provocadas por estímulos genéticos, se não houver um mecanismo superior em mim, então a gente teria que admitir que a eugenia é a solução. Todo mundo que nascer com genes pervertidos, com tendência a alguma coisa, que seja eliminado o quanto antes. Não é nisso que eu creio, não é nisso que você crê. Por quê? Porque nós cremos que existem instâncias que qualquer ser humano pode acionar em seu favor, para decidir em seu próprio favor. É que a maioria decidiu entregar-se, ao invés de por si mesmo levantar-se. Uma viagem a Santa Mônica não vai te curar. Mas se você decidir tratar-se em si mesmo, com as coisas mais simples da palavra, ouvindo aqui o que eu disse muitas vezes, você já vai se ajudar bastante. Se for lá no caiofabio.net, escrever todas as palavras que lhe pulsarem ao coração. No campo de busca, você vai buscar e encontrar e ler coisas. E à medida em que, especialmente, peça a Deus para abrir as comportas da sua percepção interior. Não tenha medo de se encarar, de se enxergar. Não tenha medo da luz. E nem da treva que você vai ver em você. Porque você não vai ver treva nenhuma.
Você só sabe da sua treva porque você não olhou para ela. Na hora que você encará-la na luz, nenhuma treva prevalece diante da luz. Tudo fica do tamanho que tudo é. Por enquanto você não põe tudo na luz, tudo parece ser de um tamanho monstruoso. É como quem projeta a sombra de um ratinho na parede. Parece um ente absolutamente jurássico de grande. Quando a luz é projetada numa incidência superior, ele é reduzido ao camundongozinho de nada que ele é. É assim que acontece o tempo todo no nosso interior. Enquanto eu ando na ignorância da verdade sobre mim mesmo, sem a luz e a coragem de me enxergar, tudo em mim é gigantescamente grande. Na hora que eu deixo a luz superior me iluminar, tudo é reduzido ao tamanho que é, as sombras desaparecem, a pino, elas somem. Aí você trata do ente real, de situações reais, e não precisa gastar para ir a Santa Mônica. É uma viagem no seu coração. Vem IVTV, o canal é você.